A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Gênesis, capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Voltando ao assunto, aquele hino diz: veio como homem, entre nós ele habitou. Ele veio como homem, como? 1,80 m? Não, como um bebê, né? Jesus veio ao mundo como um bebê. Assim também nasceu o homem. Eu fiz um vídeo com algumas explicações. Gênesis capítulo 1 e 2 fala muito bem sobre isso. Depois vocês procuram lá. Macho e fêmea os criou. Vê só, macho e fêmea. Não tem outra diferença, tá? E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Depois que eles foram expulsos do paraíso, Adão e Eva tiveram Caim, Abel e Sete. Por que Sete? Nós vamos ver aqui agora. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. Todo esse tempo, nós vamos ver o que? A terra tinha poucos habitantes, não tinha a quantidade que tem hoje. Mas lá na frente Deus coloca um limite de idade. Tá? Mas por enquanto o homem viveu muitos anos, porque a terra estava sendo povoada ainda. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Quenã. E viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Quenã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Quenã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nós vamos ver que Enoque, Moisés, Isaías, eles foram de uma certa forma tirados, arrebatados. Eles não passaram, digamos, pela morte física. Tem muita diferença aí, né? E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas.
E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. É o máximo que a pessoa vive. 120 anos, porque Deus agora colocou um limite na idade, tá certo? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Vamos retornar aqui, vendo os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Eu vou falar que Jesus foi o filho gerado, Adão foi o filho criado, Israel foi o filho escolhido e a igreja o filho adotado. Mas quem são esses filhos de Deus? Você pode falar para mim, mas são os anjos. Eu estou vendo aqui em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Nunca Deus chamou anjo de filho. Aí vamos à pergunta: quem são esses filhos de Deus? Quando falaram para Jesus: Olha, sua mãe, seus irmãos estão lá fora te chamando. Ele falou: Quem é minha mãe, meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é minha família, digamos assim. Então, esses filhos de Deus eram aqueles que não se contaminaram com o pecado, fizeram a vontade de Deus, estavam andando com Deus, assim como Lameque. É isso mesmo? Errado. E andou Enoque com Deus e não se viu mais. Entenderam? Quem são os filhos de Deus? Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que andam com Deus. E nós temos que ser assim, filhos de Deus, para sermos exemplo. Nós somos filhos de Deus, representantes de Deus aqui na terra. Por isso, temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Tá bom? Continuando. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A Bíblia diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então por que aqui está arrependeu? Deus não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, ele teria exterminado Lúcifer desde o início. Eu vou exterminar Lúcifer, eu faço outra coisa. Ele fez? Não. Ele exterminou o homem por causa da sua maldade? Sim, no dilúvio, nós vamos ver lá na frente. Mas aí é outro 500 que a gente vai ver depois. Então Deus não se arrepende, tá certo? Ele corrige, ele tem os seus modos de corrigir, mas ele não se arrepende, tá bom? Por que está aqui então? É para você entender como que Deus se sentiu na época, como que ele se sente quando nós erramos, quando nós nos afastamos dele, quando ele de braços abertos quer nos receber e nós rejeitamos o abraço de Deus. É assim que ele se sente, arrependido, mas não que ele esteja arrependido, tá certo? E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Enoque andava com Deus. E aqueles que andavam com Deus, Deus os considerava como filhos. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca. Esses côvados você pode medir daqui a aqui. Mais ou menos arredonda para 50 centímetros, que não dará diferença no tamanho. Farás compartimento na arca e a betumarás, e desta maneira farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Faleás andares abaixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. A Bíblia não relata origem nem fim das noras de Noé. Ele conta Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Ele não conta a origem, de onde elas vieram, quem eram os pais, e nem também o que aconteceu com elas. Com certeza morreram com uma certa idade. É só o que você precisa saber, tá? E de tudo o que vive, e de toda carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Novamente, macho e fêmea. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Terminando aqui o capítulo 7, devemos fazer tudo o que Deus manda. E Noé levou mantimentos para ele. Olha, armazene água, coisas que você come, frutas, verduras, legumes, um monte de coisa. E você também leve para os animais tudo o que eles comem. Gênesis capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são impuros, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Um detalhe: te hei visto justo diante de mim nesta geração. Já imaginou Deus falando isso para você? Te hei visto justo diante dessa geração? Forte, né? Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher,
e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. É a fonte do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Não precisa muito que explicar isso. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Deus repete muito essa referência a Noé, aos filhos, à esposa de Noé, às noras. Por quê? De tanta gente, só 8 pessoas eram justas aos olhos de Deus. Né? Nós vamos ver isso lá na frente. Eles e todo animal conforme a tua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Não é espírito de Deus, é espírito de vida. Tá certo? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, os animais, de uma certa forma, eles louvam ao Senhor com aquilo que Deus deu, com um canto, com um rosnar, tá certo? Então, Deus também deu fôlego de vida para você, um espírito de vida. Só que nós temos o que? O Espírito de Deus, que faz a ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus. Tá bom? E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. O Senhor fechou por fora. Se tivesse fechado por dentro, com certeza Noé abriria a arca para que as outras pessoas entrassem. Por isso que Deus fechou e fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. As batidas, aqui no livro de Gênesis não conta, mas as batidas, quando Noé estava montando a arca, construindo a arca, as batidas se ouvia de longe. Em primeiro lugar, porque não havia prédios, era um campo aberto, e num campo aberto qualquer barulhinho ele vai longe. Por isso que Pedro falou para 3.000, mais de 3.000 pessoas, onde 3.000 se converteram na primeira pregação. Depois 5.000 pessoas se converteram na segunda pregação. Porque você fala num campo aberto, o som se espalha, tá? Eu que morei um tempo vivi um tempo no interior, a gente sabe, né? Então as batidas iam para longe. Muita gente ouviu, que batidas são essas? E foram lá falar com Noé, você tá louco, Noé? Montar uma arca no meio da floresta? Não, vai cair o dilúvio, vai nada, né? Você tá maluco. E assim foi, né? E até mesmo hoje nós avisamos que Jesus voltará. Ah, Jesus não volta, Jesus voltará. No dia determinado para a volta dele, ele voltará. Então nós temos que estar preparados para isso. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Tudo que havia no seco. Peixe não morreu, tá? Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até as
aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Agora eu faço uma pausa para explicar para vocês. Todo animal, até o réptil. Então, nesse contexto, foram extintos quem? Os dinossauros. Como a Terra era um bloco só, os dinossauros viveram no limite deles, eles não foram até onde o homem estava. Então, com o dilúvio, os dinossauros morrem, eles foram extintos. Tá certo? Eu já expliquei lá no começo. Quando Lúcifer ele foi expulso do paraíso, ele não foi jogado na terra, ele foi apenas expulso do reino celeste. Tá certo? E aí, enquanto a terra havia água, o que aconteceu? Os continentes foram se dividindo. O continente norte-americano, América do Norte, América Central, América do Sul, continente africano, a Europa, a Ásia, a Austrália, foram se dividindo. E se você juntar todos os pedacinhos, você vê que vai dar um bloco. Não sei se quadrado, não sei se redondo, mas vai dar um bloco nisso aí. Entenderam? O que o dilúvio fez não foi só tanto para acabar com os seres humanos, mas foi para dividir a terra também. Tá? Continuando. 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Agora vamos explicar esse trecho aqui. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e colocou-a consigo na arca. Veja só, o corvo, o abutre, o urubu são aves carniceiras. Elas comem o podre. Assim como a hiena e outros animais, eles são os faxineiros da natureza. Então, quando o corvo foi solto, o que ele viu? Comida em abundância. Então, ele achou um lugar para pousar. Aonde? Em cima dos cadáveres que estavam boiando nas águas. Então, ele era um pedaço aqui, era um pedaço ali. Quando acabava aqui, ele ia para lá. Ele estava no paraíso dele. Mas essa é a natureza do corvo, do abutre, falei o outro aqui. Do corvo, do abutre, do urubu. Essa é a natureza deles. Então eles estavam no paraíso. Só que quando a pomba foi solta, não, esse não é meu território. E assim nós devemos ser. Nós estamos no mundo, mas certos lugares do mundo não pertencem a nós. Nós não temos esse privilégio de estar em certos lugares. Não, meu privilégio maior é de estar na igreja, fazendo a vontade de Deus. Essa é a minha natureza. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Não é para ser qualquer um. Agora, dá uma olhadinha o que está acontecendo por aí. Vê se certas coisas que você vê é a imagem e semelhança de Deus. Nunca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 600,
No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei, observe, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, quando Deus criou o homem, Ele não criou um ser de 1,80 m, como já expliquei no primeiro vídeo. Ele criou um bebê. Desses dias, desses anos, primeiro, segundo, terceiro ano, como Deus cuidou desse bebê, é um mistério. A Bíblia não relata, mas um homem de 1,80 m Deus não fez, tá? Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. No próximo vídeo estarei falando do capítulo 9 de Gênesis. Por enquanto, ficamos por aqui. Deus abençoe.